Olá, sintam-se bem-vindos ao atual site de notícias do Amazonas, nesta sexta-feira, imprensada aí com aquele feriado que teve, muita gente não está trabalhando também hoje, ponto facultativo para muitos. E o assunto de hoje que nós e os jornalistas, nós aqui, eu com os jornalistas Kleber Oliveira e Valmir Lima, que a gente vai discutir, é a Lava Jato. Já tem até filme sobre isso, né, sobre a Lava Jato, mas um depoimento de alguém próximo, que foi ministro, próximo de Lula, ex-presidente, próximo de Dilma, ex-presidente, acabou sacudindo aí as esferas do poder. Antônio Palocci decidiu falar. E aí, Valmir Lima e Kleber Oliveira, o que ele falou, eu lembro que o juiz Sérgio Moro disse que não era uma delação premiada, que o próprio Palocci que decidiu contar o que ele sabia. Como é que vocês interpretam isso? É uma bomba mesmo? Isso prejudica Lula, prejudica as pretensões eleitorais dele também? Olha, o Lula já disse que ficou decepcionado, né? Tem matérias com esse título. Lula se diz decepcionado com o depoimento do Palocci. A Dilma disse que o depoimento do Palocci é uma ficção, mas eu duvido muito que ele tenha revelado que sabia ou inventado as mentiras, né? Porque esse depoimento ele bate com muitas outras informações, com delações, né, de diretores, do dono da Odebrecht, né? E com outros delatores da Odebrecht que já tinham contado na justiça essa relação com o Lula, né? E com o Lula sabia de tudo e tal. E agora com o depoimento do Palocci, a gente fica sabendo que o Lula não só sabia como comandava, né? Como articulava essas relações de corrupção, principalmente na Petrobras, né? E com a Odebrecht também. Essa foi a grande surpresa, né, Valmir? O Lula não pode mais dar essa desculpa, né, de que não sabia de nada. Sabia, segundo o Palocci, sabia, né, em vários momentos. Como o ex-ministro disse, não se tratou de esquemas propriamente ditos, mas de negociadas, né, que envolviam realmente compensações financeiras ou para o PT, né, ou para aliados do governo. Pois é, e não é uma pessoa distante, é uma pessoa muito próxima, né? Bastante próxima. Agora tem outra situação, Valmir e Kleber. Vocês acham que ele fez isso? Porque o Palocci não está preso desde ontem, já está preso há um ano praticamente. Teria aguardado uma ajuda do PT, uma ajuda do pessoal que comanda o partido, e essa ajuda não veio, é por isso que ele resolveu falar? Há alguma coisa na avaliação de vocês sobre isso? Ou o fato da pessoa estar presa ali, entre quatro paredes, já fica perturbada e vou falar mesmo? Como é isso? Patrick, olha, na verdade eu acho que chega um momento em que as pessoas começam a refletir, né, sobre a situação do país. Eu acho que está na hora eu acho que o Palocci deve ter pensado isso, está na hora de a gente começar a revelar a verdade para tentar tirar o país de uma situação tão ruim como se encontra com a situação política, a situação econômica, mas principalmente a crise política que se instala a partir da Lava Jato, né? É uma crise que não termina. A gente vê aí, nós estamos falando da situação do Lula, mas tem outros casos envolvendo outros partidos, né? Como o caso da mala do Gedel Vieira Lima, né? Que hoje foi preso novamente pela Polícia Federal. E a gente percebe que há na República, no Planalto Central, né, uma corrupção em série que envolve diversas pessoas. A gente vê aí que são pouquíssimos partidos que não estão envolvidos com corrupção, né? Eu estou falando dos grandes partidos. É claro que nós temos muitos partidos no Brasil, mas os grandes partidos, né, aqueles que comandam as casas legislativas, têm aí muitos de seus membros envolvidos em corrupção. O PT, né, que saiu do governo no ano passado, com a deposição da presidente Dilma, comandou aí essa corrupção por muito tempo, mas não estava sozinho, né? Então, as pessoas, de repente, eu não creio que seja só um revanchismo do Palocci, né? Não
creio nisso. Eu creio que chegou um momento em que as pessoas começam a dizer, olha, a gente precisa passar esse país a limpo, e aí é nisso que eu acredito. Eu acho que Palocci decidiu contar o que sabe para tentar não só uma delação premiada, como muita gente diz, né, um acordo de delação premiada, mas também revelar as coisas obscuras que ficaram aí e que muita gente desconfiava, né, muita gente já suspeitava, muita gente já tinha, inclusive, trazido essas informações à tona, mas agora vem uma pessoa muito próxima, que era de confiança do Lula e da Dilma, e revela aí uma série de falcatruas que eram feitas por baixo dos panos. Inclusive, Valmir, essa questão do Palocci, o empresário Jorge Batista, né, numa entrevista à Veja dessa semana, ele admite, né, que participava realmente de um esquema criminoso, né, ele reconhece isso, mas ele também deixa a interpretação de que havia chegado a um limite, né? Para ele era uma coisa tão natural essas negociatas entre políticos, governo, empresas, né? Tudo se girava em torno disso, era uma coisa tão natural, só que esse natural foi se perpetuando, institucionalizando, exatamente, e chegou a um limite, onde esse limite a empresa não aguentou, né? Porque pagava milhões de propinas, ele como empresário não aguentou, né? E agora o próprio Palocci também, né? Eu acho que não só a questão da prisão em si, mas eu acho que a questão moral também ele não aguentou, né? Porque ou ele limpa a imagem dele como homem público, ou ele vai morrer como um criminoso na corrupção. Vocês acham que essa denúncia que faz muito séria o Palocci tira um pouco o foco dos problemas que o Temer tem por aí, ou não? Eu acho que tira porque a mídia vai em cima dessas informações, né? Muda o foco. Está explorando bastante. Está explorando, o Temer fica numa situação confortável, mas eu acho que não é para ele comemorar, porque o Ministério Público ainda tem muita informação. Já fez 2 novas denúncias, Fez 2 novas denúncias. A procuradora, que deve assumir a partir do dia 18, né, porque o procurador-geral Rodrigo Janot fica até o dia 17. Então, essa procuradora não deve colocar panos quentes nessa investigação, né, deve continuar o trabalho, claro, de uma outra forma, talvez de uma forma mais serena do que o Janot, né, mas deve continuar essas investigações. Eu não acredito que o Ministério Público, a partir da saída do Janot, vá engavetar todas as investigações que estão em curso, né? Então, para que a gente passe o país a limpo, para que o país seja passado a limpo, é necessário, né, esses novos depoimentos, é necessário novas investigações, é necessário uma Polícia Federal mais independente, um Ministério Público com mais recursos para fazer essas investigações. Agora, Patrick, uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: a gente está falando aqui de uma situação nacional, né? Falta uma atuação mais efetiva do Ministério Público nos estados, tanto do Ministério Público Federal quanto do Ministério Público, dos Ministérios Públicos estaduais, né? A gente não vê, e a gente sabe que em muitas administrações a situação é semelhante. O Brasil se transformou numa nação em que roubar, em que a corrupção é quase a regra na administração pública, né? Não é a exceção. Então, em muitos casos, o Ministério Público é conivente, né? As polícias não investigam os poderes, né? A polícia estadual, por exemplo, a polícia investigativa, que é a Polícia Civil, não atua, porque quem comanda essa polícia é o governador, né? O governador tem plenos poderes para tirar, para substituir. É diferente um pouquinho da Polícia Federal, né, que está submetida ali ao Ministério da Justiça, mas é um órgão muito independente, né? Isso foi um legado, eu acho, do Lula, que transformou
transformou a Polícia Federal num órgão muito mais independente do que era, né, nos governos anteriores, né? E claro que tinha ali objetivos, né, nesse fortalecimento da polícia. Quando o Lula assumiu, a gente lembra das operações, né, das grandes operações que foram deflagradas no Brasil contra a corrupção, mas a gente percebe hoje que essa corrupção era contra aqueles que tinham deixado o poder, né, ou que não estavam irmanados ali com o grupo que estava no poder naquele momento, né? Mas a polícia foi fortalecida e isso a gente vê hoje o resultado. Claro que tem gente ainda, as pessoas não são uma ilha, né? Elas têm muita gente de partidos políticos dentro da Polícia Federal, gente filiada a partidos políticos de diversas partes, mas no geral a Polícia Federal tem mostrado que é uma instituição que contribui para passar o país ali. Mas está faltando, eu vejo, né, as denúncias nos estados não são investigadas como deveriam ser. Eu acho que precisa de uma mobilização nacional nesse sentido, né? Uma mobilização nacional contra a corrupção nos estados também. E aí a gente precisa de pessoas independentes, de pessoas sérias que queiram investigar, né? A gente acha, eu percebo assim um Ministério Público muito acanhado nesse sentido, e a gente sabe também que tem casos em que não se investiga porque se tem interesse, né? Isso, e é importante que se diga, Valmir, que a Lava Jato, ela não é uma operação policial e do Ministério Público política, ela é uma operação contra o crime contra o patrimônio público, né? Ali não se está investigando direita, esquerda, centro-esquerda. Se está investigando o envolvimento de pessoas que têm participação de políticos, né, de homens públicos, naqueles esquemas criminosos contra o patrimônio público do cidadão, do povo da União. Tem uma situação complicada. Há pouco o Valmir Lima, jornalista, falou que isso parece que está enraizado, é um negócio já, ganhar as custas de corrupção no Brasil. Eu lembrei de uma música que Cazuza interpretou, onde um dos trechos ele diz assim: te chamam de ladrão, de bicha maconheiro, transformam um país inteiro num pontinho, pois assim se ganha mais dinheiro. E isso não é só na esfera federal, né, Valmir? Isso parece que nos estados também a coisa rola solta. Nós temos aí várias denúncias, Patrick, que não são investigadas, né? Então, os órgãos de controle estão devendo muito à sociedade. A amazonense, por exemplo, né? Denúncias de corrupção. Eu me lembro, por exemplo, quando foi deflagrada a operação no município de Iranduba, que prendeu o prefeito, prendeu os secretários lá, acho que em 2015, no final de 2015. O prefeito era o Schneider. Eu fiz uma entrevista com o procurador do Ministério Público, ainda está no cargo, Procurador-Geral de Justiça Fábio Monteiro, dizer que tinha mais de 30 municípios investigados por corrupção. Estava em curso aí, pelo menos 30 municípios estavam em curso de investigação de corrupção nesses municípios. E desde lá nós não vimos mais nada, né? O Ministério Público poderia pelo menos dizer, olha, nós investigamos, mas não encontramos nada. Né? Mas não, as investigações foram suspensas. Teve também, no final de 2015, né, uma denúncia muito grave do senhor Gilberto de Deus, que era secretário de infraestrutura, foi secretário por menos de um mês, e quando descobriu lá uma série de irregularidades, chamou o governador e participou a ele sobre o que estava acontecendo. O governador não tomou providências e ele resolveu então botar a boca no trombone, como se diz, né? Fez as denúncias, levou uma série de informações ao Ministério Público Estadual, levou uma série de informações ao Tribunal de Contas do Estado, e essa investigação até hoje não andou, nem no Tribunal de Contas, nem no Ministério Público.
Kleber, na tua avaliação, o eleitor que está ali o tempo todo, as pessoas costumam dizer, o eleitor escolheu errado, não sabe votar, o eleitor, por outro lado, diz assim, vou votar em quem? Vou anular o voto, vou fazer como está. E um exemplo que a gente teve agora, né, para o governador Tampão. Na tua avaliação, o cidadão brasileiro está sabendo digerir isso e como combater isso? Eu acho que está, sim. Eu acho que não tanto quanto foi no governo Dilma, né? Que houve aquelas grandes manifestações, os panelaços e tal. O governo Temer parece que as pessoas se acalmaram um pouco, né? Estão esperando para ver o que vai acontecer, mas eu acho que o governo Temer foi tão ruim ou mais quanto o governo Dilma, né? Em termos de decisões políticas, em termos de decisões econômicas, né, na economia. Eu acho que o eleitor está sabendo absorver tudo isso e eu acho que a eleição do ano que vem, a eleição geral, vai ser uma grande surpresa no país inteiro na escolha dos novos representantes dos legislativos estaduais, governadores e no federal e para presidente da República. Você tem esse meu pensamento, Valmir? Patrick, eu não tenho muita... Está muito esperançoso nisso? Não estou, porque é o seguinte, o eleitor, ele não escolhe em quem votar, né? No meio de uma sociedade aí que tem nomes, né? Nós temos pessoas capacitadas para gerir bem o país, para dirigir bem o país. Essas pessoas, muitas delas não estão filiadas a partido político, e a única forma de você ser candidato é se filiando a um partido, né? E mesmo que você seja filiado a um partido, você não tem poder de decisão para dizer eu vou ser candidato. Você depende ali do dirigente ou dos dirigentes do partido, né? E o grande problema da eleição, o grande problema para o eleitor é que ele só tem aquelas pessoas que são apresentadas para ele ali. E a gente viu nessa eleição do Amazonas, né, uma rejeição muito grande de todos os nomes. O eleitor não quis votar em nenhum, né? Nem no primeiro turno, nem muito menos no segundo, né? Por isso a gente teve ali quase metade dos votos em nenhum dos candidatos no segundo turno. No primeiro turno também foi grande o número, a abstenção foi grande e o número de votos brancos e nulos também muito alto, né? Significa que os nomes que os partidos estão oferecendo não são os nomes que as pessoas gostariam de votar, né? Você vê, por exemplo, nomes como do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, colocado aí, as pessoas dizem, mas como é que Joaquim Barbosa vai ser candidato num país como esse, que ele tem que se filiar a um partido e tem que esperar que aquele partido vai colocar o nome dele à disposição? E aí você tem, por exemplo, os grandes partidos já têm seus caciques e dificilmente aceitam que um nome novo, né, uma pessoa nova vai disputar a eleição. Os pequenos, quando você vai, entra num partido pequenininho ali, ele não vai ter tempo de televisão, não vai ter como fazer campanha, não vai ter fundo partidário para financiar essa campanha. Então é muito difícil você quebrar esse ciclo, né? Eu acho que uma reforma política séria é necessária no Brasil, mas com esse Congresso que está aí, a gente nunca vai ter uma reforma política. Inclusive, um exemplo claro disso, Valmir, dessa rejeição do eleitorado a esses nomes que estão sempre no poder, é o ex-presidente do Senado, do Congresso, o senador Renan Calheiros, né? Que foi, digamos assim, um grande inimigo do PT durante um certo tempo, né? E lá em Alagoas, que é a sua base eleitoral, ele teve uma rejeição muito, muito grande. E o que foi que ele fez? Se aliou ao ex-presidente Lula para tentar atrair, né, o eleitor do PT, de Lula, para continuar no Senado Federal. Quer dizer, não sei se ele vai conseguir, né, mas ele está tentando. São essas jogadas que eles fazem, né? Isso sem falar também com aquela troca de nome de partido, mas que a essência continua praticamente a mesma. Muito obrigado, Valmir Lima, pela participação. Obrigado, Kleber Oliveira, também. E a você, continue conosco no Atual, o site de notícias do Amazonas.